Direita ou esquerda? Capitalista ou socialista? Conservador ou progressista? Muitas pessoas tendem a classificar absolutamente tudo em categorias ideológicas, ainda mais com a polarização e intromissão da política em diversos assuntos que há uns anos atrás não teriam nada a ver com política. E não é de se admirar que tem tanta gente como eu insatisfeita com a politização de absurdamente tudo. O mundo virou um saco, né? E sim, esse rótulo político vem muito pra cima do Bitcoin. Por isso que eu resolvi criar esse vídeo pra debater aqui com vocês se Bitcoin é de direita ou de esquerda, ou se não tem nada a ver com política. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Então se inscreve aqui no canal para acompanhar os conteúdos e se você quer se aprofundar nos estudos sobre Bitcoin, no Bitcoin Starter eu ensino tudo do básico ao avançado em mais de 100 aulas exclusivas. É só clicar no link aqui na descrição. Bora pro vídeo. Esquerda e direita querem resolver os mesmos problemas, mas por caminhos opostos. A esquerda tende a querer mais impostos e mais liberdades sociais para resolver os problemas. Já a direita tende a querer menos impostos e mais liberdade individual. Muita gente acha que Bitcoin é de direita. Fato é que, dependendo de como você olha, você vai enxergar que Bitcoin pode ser bipartidário, tanto de esquerda quanto de direita. Quer ver? Bitcoin pode ser de direita do ponto de vista que ele favorece sim a liberdade individual. Ninguém pode confiscar ou forçar o que você deve fazer com seu Bitcoin, mesmo que um grupo grande de pessoas tente. Bitcoin é a única propriedade privada que não pode ser tirada de você à força via confisco ou censura, porque não precisa de nenhum intermediário custodiando ou te dando o direito de ter Bitcoin. Você simplesmente tem, sem depender de ninguém, apenas de você mesmo. Muitos libertários e ANCAPs, anarcocapitalistas, se conectaram inicialmente com a ideia do Bitcoin justamente por ser um protocolo que separa o dinheiro do Estado e que reduz a influência de governos nas decisões sobre o dinheiro. Afinal, a história do dinheiro é repleta de exemplos de roubo e ataques à propriedade privada. Desde a Roma Antiga, governos diluem o poder da moeda misturando outros metais menos valiosos e reduzindo a proporção de ouro, o que levou a cíclicos processos de colapso e destruição de riquezas de toda a população por excesso de intervencionismo governamental. Por isso, a direita foi a primeira a perceber o Bitcoin como uma ferramenta para fazer valer os seus valores e devolver o direito de propriedade para cada indivíduo. Afinal, governos autoritários também se valem da narrativa do coletivo para cometer atrocidades contra minorias. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. A direita tende a ver na economia os incentivos para que as pessoas prosperem e que a sociedade evolua, tendo liberdade econômica como pilar. É por isso que Bitcoin serve aos princípios da direita, porque ninguém consegue mudar propriedades econômicas sólidas do Bitcoin, como o supply de 21 milhões de unidades, o cronograma de halvings e o ajuste de dificuldade que possibilita que o processamento da rede siga estável. Em outras palavras, como nenhum político consegue mudar o Bitcoin a benefício próprio, usando a narrativa do coletivo acima do indivíduo, ele é uma ferramenta que serve aos princípios de liberdade individual e não a entidades centralizantes que poderiam modificar o código para fazer demagogia. Mas o mais incrível é que isso não se opõe aos princípios da esquerda. Bitcoin também serve aos ideais progressistas. Agora, a galera de direita vai negar totalmente, mas bora lá. Geralmente, os valores que guiam a esquerda se apoiam em colocar as necessidades das pessoas comuns acima dos interesses corporativos ou da minoria mais rica. Os clássicos 1% que concentram a maior parte da riqueza são o maior alvo de crítica e da famosa luta de classes. Um dos objetivos da esquerda é facilitar a distribuição de riqueza para combater a desigualdade, a pobreza e ter mais equidade no mundo. Contudo, o que muita gente de esquerda está começando a entender é que as injustiças econômicas que acontecem hoje em dia são frutos de políticas monetárias injustas e como o dinheiro foi usado para tornar os ricos mais ricos, às custas de praticamente todo mundo. O tal efeito Cantillon, né? Por outra via de raciocínio, a esquerda está se dando conta que grandes corporações concentram poder e riqueza porque o próprio dinheiro e a forma como ele é administrado pelo governo retroalimenta a causa da sua maior luta, a diferença de classes. A esquerda é geralmente apoiada em soluções centradas no governo, especialmente quando se trata de finanças, né? Mas é o governo e a corrupção humana que acabam direcionando a distribuição do dinheiro na mão de poucos. O Bitcoin foi intencionalmente projetado para resistir ao controle de qualquer um, sejam corporações gananciosas ou um governo autoritário, uma ditadura, por exemplo. O maior exemplo disso é que a maior parte do dinheiro que foi impresso durante a pandemia não foi para salvar empregos ou preencher as carteiras de cidadãos comuns. Foi para salvar o mercado de ações e outros interesses dos detentores de ativos. Foi o período em que os bancos mais cresceram e as bolsas bombaram, porque o dinheiro foi para essas entidades. Nesse processo, o poder de compra do salário das pessoas colapsou.
Os mais pobres foram os que mais sofreram com isso. E os ativos que poderiam compensar a inflação monetária se tornaram cada vez mais inalcançáveis para quem ganha um salário mínimo, por exemplo. O poder de compra foi achatado. Lembra do preço do arroz e do óleo de cozinha quando subiram lá em 2020 e 2021 e bombaram nas notícias? Foi isso que aconteceu. Então, o Bitcoin para a esquerda pode ser uma ferramenta para tão sonhada redistribuição de riqueza, no sentido em que ele acaba com a engrenagem que facilita que corporações, bancos e governos criem um cartel que rouba o valor das pessoas e entrega na mão de grandes bancos e empresas do sistema financeiro, e que salva essas empresas quando elas quebram, às custas dos mais pobres que estão alheios a esse mecanismo. Se as pessoas adotarem o Bitcoin, a valorização dele tende a acabar com o efeito Cantillon e a concentração de poder na mão de quem está mais próximo das impressoras dos governos, os bancos e as corporações que a esquerda tanto critica. Além do que, Bitcoin é neutro em relação a raça, religião, etnia, gênero, altura, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, tipo de corpo, formato, cor, idioma, localização, riqueza, qualquer outro fator discriminatório. O Bitcoin processa qualquer transação de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa, independentemente de todo o resto. A única exceção é se você não seguir as regras da rede, que são matemáticas, uma linguagem universal, né? Além disso, o Bitcoin funciona através de milhares de computadores independentes, sem nenhuma grande corporação centralizando tudo. Cada pessoa é um nó independente que funciona seguindo as regras que incentivam a colaboração com o coletivo de nodes. É o poder na mão das pessoas e não dos grandes bancos. Bitcoin também é incrivelmente acessível, não existe um investimento mínimo para comprar Bitcoin. Você pode armazenar o quanto quiser, nem precisa de uma conta bancária, por exemplo, para comprar Bitcoin. Você pode comprar Bitcoin em lotéricas, pagando em dinheiro e sem precisar de uma conta em banco para fazer isso. Bitcoin é uma rede que protege os interesses individuais, mas a sua segurança está no coletivo de nodes que protege todos da centralização, do monopólio e da quebra das propriedades econômicas fundamentais da rede. E é por isso que Bitcoin é uma solução tecnológica também para problemas sociais. Claro que não todos, né? Mas há um consenso e um conjunto de regras que afetam o social e afetam o todo. Afinal, nenhum governo, banco ou, sei lá, coletivo, tanto de direita ou esquerda, conseguiram ter um dinheiro que não rouba o poder de compra das pessoas. Bitcoin contempla a ideia de que toda pessoa tem voz. Você não pode simplesmente tirar Bitcoin de alguém sem o consentimento dessa pessoa. Se por um lado o Bitcoin é considerado de direita porque separa o dinheiro do Estado, por outro lado ele também atende à esquerda progressista, que nos objetivos de acabar com a concentração de poder na mão de poucos, também ajuda a construir comunidades mais fortes. Até mesmo ditaduras não conseguem controlar o Bitcoin. E ele é em muitos níveis uma ferramenta de resistência para muitas minorias, como na África, onde um grupo de feministas que começou a ser censurado e oprimido pelo governo local, elas conseguiram continuar protestando, recebendo doações através de Bitcoin. Ou então como mulheres que foram proibidas de estudar e trabalhar no Afeganistão por causa das ofensivas do Talibã e conseguiram se manter estudando e trabalhando por causa do Bitcoin. Inclusive, várias pessoas de esquerda estão começando a criar conteúdo sobre isso, sobre como o Bitcoin também é uma ferramenta útil à esquerda. Um exemplo é o livro The Progressive Case for Bitcoin, onde o autor explora muitos desses pontos. Então, no fim das contas, Bitcoin é uma ferramenta que garante direitos humanos em vários níveis, e isso prova, na verdade, um terceiro ponto. Bitcoin é bipartidário. Serve a qualquer lado porque ele está acima da política. Ele é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar. Enquanto esquerda e direita dividem princípios indissociáveis, Bitcoin unifica tudo isso porque ele serve a todos, sem restrições. E é por isso que Bitcoin também é apolítico, porque ele traz soluções que, na verdade, estão fora do alcance da política. Bitcoin traz consenso, enquanto a política traz polarização. Não tem hierarquia ou como corromper a rede para mudar as regras. Bitcoin tira a política sobre as decisões monetárias e isso acaba protegendo a todos, maiorias e minorias. Bitcoin simplesmente despolitiza a economia, o que significa que remove os caprichos, tanto de esquerda quanto de direita, de manipularem o dinheiro como todos os governos têm feito, independentemente do espectro político ao qual eles atendam. Você não precisa escolher lados, porque pode entrar qualquer um no governo que ele não influencia o Bitcoin em suas regras imutáveis. No fim das contas, a solução finalmente está fora da política e não dependente mais dela. Eu sei que esse assunto é polêmico e eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aqui o que você acha. Se Bitcoin é de esquerda ou direita, você acha que ele realmente está além da política. Até a próxima e opt out!